Vamos dar sequência, queridos irmãos, no vídeo 110, que é uma sequência, Allan Kardec, na questão 536, ele ainda continua. Ele continua fazendo perguntas dentro da questão. Olha o que ele aqui interroga os bons espíritos. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Né? Olha só para você ver. Então, quer dizer, Kardec está interrogando os bons espíritos. Objetivam sempre o homem esses fenômenos, né, que ocorrem, né, porque tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Mas objetivam sempre o homem esses fenômenos? Resposta: às vezes tem, né? Às vezes tem, como imediata razão de ser. O homem, na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então você observa que, de uma forma ou de outra, tudo encontra-se, de certa forma, tudo se encontra de uma certa forma como um motor de um automóvel, onde cada qual se esforça para que no final logrem êxitos, né? Porque fazemos parte desse processo todo, já que os bons espíritos assim nos disseram, né, que tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Aí, Allan Kardec, ele torna a fazer outra pergunta. Allan Kardec, era insaciável, né? Ele não se contentava. Então, olha só para você ver. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária? Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária. Nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Isso é de extrema importância. É muito interessante essa pergunta de Allan Kardec, né? Que merece, eu já entendi todinha essa questão, mas vamos reler novamente. Olha só. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária. Então, isso é inquestionável. Nisto, como em tudo, isso é inquestionável.
É interessante, sabe? Porque tem certas pessoas que dizem assim, eles procuram classificar. Isto é obra de Deus, isso aqui é obra do homem. Não, não. Eu posso dizer que a obra do homem, ela é mutável. Sabe por que ela é mutável? Porque ela, além de ser limitada, ela ainda, veja bem, gente, a obra do homem. Eu não estou dizendo a obra do espírito. Porque quando se fala em espírito, existem várias categorias de espírito, principalmente no processo da hierarquia evolutiva. Mas a obra do homem, ela é mutável, devido à questão evolutiva a qual o homem usou a sua inteligência, você entendeu? Irracional. Mas não seria racional? Teria que ser racional. Mas ele usou a sua inteligência irracional e, obviamente, utilizou-se de todas as propriedades que ele encontrou à sua frente. Ele apenas moldou, ou vamos dizer assim, o homem, através de sua inteligência, ele apenas molda, ele apenas esculpe. Mas você há de convir que para ele esculpir, o bloco de pedra já existia. Ele não é capaz, mesmo através de sua inteligência, ele não é capaz de formar um bloco de pedra independente do fluido cósmico universal. Então todo mundo encontra tudo pronto. Ele só usa a inteligência para dar corpo de acordo com a sua inteligência, de acordo com o seu raciocínio. Então tem certas pessoas que dizem assim, isso é obra do homem. Mas se você pegar um edifício, você vai perceber que o corpo, a forma ali, a inteligência do homem é que a criou. Mas 101% da matéria que ali foi usada é de ordem divina, sem a qual o homem não conseguiria erguer aquele edifício. Deu para você entender mais ou menos, né? Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, agora, esses espíritos que exercem sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, são espíritos, gente, do nível de nosso Senhor Jesus Cristo para cima, viu? Não vamos pensar que seres abaixo do Cristo,
eles têm, assim, vou usar esse termo, eu vou ter que usar esse termo. Não vamos pensar que espíritos abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo, eles têm esse poder, entendeu? De exercer ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, que não. Espíritos inferiores, eles não têm essa capacidade, não. Para lidar com o fluido cósmico universal, para dar forma a planetas, a galáxias, para esmiuçar as matérias, porque muitos classifica a matéria em 4 matérias. Existem bilhões de matérias, mas é o processo evolutivo que nós nele nos encontramos, né? Que ainda não nos possibilitou enxergar, entender outras matérias, né? Além das matérias que os cientistas já conhecem, mas daqui uns 500 anos, esse conceito ele vai ser totalmente mudado. Por isso que aquilo que é de ordem do homem é mutável. Tudo que o homem faz é mutável. Preste atenção para você ver. O homem constrói uma casa de acordo com a sua inteligência e essa casa se desmorona com o vendaval. Não é verdade? Por quê? Porque ela é mutável. Agora, se ela fosse imutável, entendeu? Ela não se desmoronaria. Hoje, como encontra-se o Império Romano, vamos pensar assim, em ruínas, mesmo as pirâmides, que o corpo delas encontram-se lá imponentes, mas cada uma, de acordo com os egiptólogos, eles já disseram que as pirâmides, inclusive a esfinge, já perderam praticamente 20% da realidade de quando elas foram construídas. Então, aquilo que é feito pelo homem, moldado pelo homem, é mutável. Imutável são as leis de Deus. Imutável é a doutrina dos espíritos, essa ciência que é a ciência mãe de todas as ciências. O dia que todo mundo, o dia que todos os cientistas admitirem que o espiritismo é uma ciência, mãe de todas as ciências, terão eles solucionado todos os problemas do passado, do presente e do futuro aqui na Terra. Enquanto não admitirem, vão bater cabeça aqui, acolá. Então, olha só para você ver. Perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para
os agitar, acalmar ou dirigir, né? Então, por exemplo, um tufão é dirigido por uma preia de espírito. As larvas vulcânicas, elas são dirigidas por uma determinada região. As placas tectônicas, as ondas provocadas pelas placas tectônicas, essas ondas, elas são dirigidas por uma preia de espíritos, arquitetos siderais. É mais ou menos assim que Allan Kardec está perguntando aos bons espíritos. E se eles também, se essa preia de espírito, elas podem acalmar essas ondas dos tsunamis. Também se eles podem acalmar os maremotos, os terremotos, os vulcões. Enfim, você entendeu, né? Allan Kardec está perguntando se os bons espíritos podem agitar e se eles podem também acalmar. Uma vez que essa preia de espírito, neste nível, eles têm o comando, eles conseguem manipular e dar corpo e direcionar essas matérias. Então, olha que pergunta maravilhosa, não é? Então, como foi feita a pergunta, né? Olha a resposta. Mas, evidentemente, olha só para você ver, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Gente, você percebeu que maravilha? Não é Deus. Não é Deus. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Agora você observou o que os bons espíritos disseram? Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. O que eu acabei de dizer, ou nesse vídeo, ou no vídeo anterior, não me lembro, que são espíritos mais elevados, são espíritos evoluídos, do nível de Nosso Senhor Jesus Cristo, arquitetos siderais, sabe? E que espíritos inferiores, você entendeu? Espíritos inferiores, eles não têm ação, eles não exercem influência nenhuma sobre a matéria. Eles não conseguem manipular o fluido cósmico universal e criar um planeta. Eles não conseguem atuar nas placas tectônicas. Você entendeu como é que é as coisas? Mas olha, a resposta é assim, ó. Mas, evidentemente, né? Nem poderia ser de outro modo. Quer dizer, Deus encontra, né, agentes dedicados, evoluídos em todos os lugares que
que se responsabilizam, que carregam sobre si essa responsabilidade de executar todo esse processo, não é? Nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce a ação direta sobre a matéria. Deus não exerce a ação direta sobre a matéria. Por que ele disse direta? Porque independente dele exercer ou não, você há de convir comigo que essa matéria é um atributo de Deus, é hausto do Criador, o fluido cósmico universal, o qual, onde os arquitetos siderais, os espíritos do nível de Nosso Senhor Jesus Cristo, os ministros, eles buscam em Deus o fluido cósmico universal. Então, por isso que aqui está escrito assim, ó, Deus não exerce ação direta. Você entendeu? É como um general que elabora todo o projeto por onde os soldados têm que passar. Você consegue entender desse jeito? O general, ali, eu acho que é general mesmo, eu confundo esses nomes, mas você entende. O general ali, o responsável pela batalha, e ele elabora um mapa onde os soldados devem passar, por onde eles devem passar. Mas você observa que ele é que elaborou o mapa, ele é que elaborou aquele projeto. Saiu-se dele, mas a partir do momento que sai dele, os soldados pegam aquele mapa e eles põem em ação. Agora, para que isso aconteça, o espírito, ele deve, ele precisa ser um espírito de um nível elevado. Porque o fluido cósmico universal, vou usar esse termo, ele não é entregue, ele não é concedido a espíritos inferiores. Você entendeu? O muito que os espíritos inferiores fazem é manipular energias negativas que eles possuem com a energia negativa daquele o qual eles pretendem atacar. Mas energia negativa, ectoplasma negativo, não tem nada a ver com fluido cósmico universal. Deu para você entender mais ou menos? Eu consigo entender de uma outra forma. A cabeça fica 1000 por hora. Só que eu não posso relatar outros itens aqui que eu sei. Até porque se eu relato, logo mais à frente, você vai perceber que nem os bons espíritos, em certas questões feitas por Allan Kardec, nem eles ousam a tocar nesse assunto. Então, se eles que são eles não ousam tocar nesse assunto, quem sou eu? Eu apenas procuro esmiuçar aqui para ficar mais fácil
para nós entender do nosso modo de acordo com a nossa evolução. É lógico que é um assunto assim muito complexo, é muito relativo, não é um assunto fácil, mas se a pessoa se compenetrar, se a pessoa analisar, ele conseguirá entender de que há sentido. Você entendeu, né? Nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele não exerce, mas saiu dele, né? Isso nós não podemos deixar de dizer. Você entendeu? Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos que faz aquilo por ele. E que também, ao fazerem aquilo, obviamente ele está delegando a cada qual o trabalho para que cada um evolua por conta própria. Deus não é egoísta, não. Deus delega. Vamos para o próximo vídeo.